Esta semana Pedro Mexia confessa-se moralizador. Ricardo Araújo Pereira declara-se banhado e João Miguel Tavares sente-se polvo. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. Depois de uma semana inteiramente marcada pela tragédia de Pedrógão Grande, em que morreram 64 pessoas, 47 dessas 64 vítimas foram encontradas na Estrada Nacional 236, o que levanta muitas questões sobre o que aconteceu. Os ministérios deste Governo Sombra são, desta vez, por isso mesmo, inteiramente dedicados a este tema. E o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro das Reações. Pareceu-lhe que os diversos agentes políticos reagiram de forma adequada à tragédia, Ricardo Araújo Pereira? Não me pareceu. Pareceu-me que Primeiro, pareceu-me que a reação adequada era há 15 anos, ou há 20. Eu já não sei. O que eu sei é que todos os anos a gente assiste a isto. Não é propriamente uma... Eu aposto que não houve um português que tenha... O que é um incêndio? Todos os anos. Todos os anos a mesma coisa. Aliás, eu próprio já estou farto da minha própria cassete, que é de todos os anos dizer que todos os anos é a mesma coisa. Eu todos os anos também me lembro disto. Estas são circunstâncias especiais, no entanto, porque nunca tinha havido um caso com tantas vítimas e, portanto, é uma situação que altera tragicamente aquilo que tinha sido o hábito até aqui nos últimos anos. Com certeza. Desta vez foi azar ou foi das outras todas que foi sorte, não é? Exato. Além de que a questão é que era óbvio para todos que um dia havia de acontecer uma coisa deste tipo. Os canais de notícias, por exemplo, exibiram esta semana 24 horas de material, entrevistas, reportagens, etc., sobre o fogo, e eu sento-me a assistir àquilo como quem assiste a um concerto em que conhece as músicas todas. Às vezes apetece ter ao especialista. Toca aquela! Porque eu sei exatamente o que é que ele vai dizer. A floresta é muito importante, extremamente importante, é um recurso inestimável. Sabe quem é que... Por exemplo, há uma escola... Eu não estou a dizer que as opiniões são erradas ou verdadeiras. Estou a dizer que são repetidas. Todos os anos eu as ouço e que alguma coisa já devia ter sido feita. A questão é, por exemplo, há uma que eu adoro, que é... Sabe como é que isto se fazia? Era presidiários a limpar a floresta. Houve, aliás, uma... E depois há outro que vem e diz... Isto era refugiados a limpar a floresta. E outros dizem... Isto era militares a limpar a floresta. E outros dizem ainda... isto eram, portanto, presidiários, desempregados, refugiados e militares. Eu já ouvi as 4. Em princípio ninguém está a limpar e ouvi ainda uma quinta pessoa dizer o seguinte: isso de limpar a floresta é um mito. E eu acredito que seja. Eu até acredito que seja. Mas era agir todos estes especialistas e nem sequer precisa ir aos especialistas, coitados, não têm culpa nenhuma. São contactados pelas televisões que têm, de facto, 72 horas seguidas para preencher. Mas todos eles dizem coisas que umas são válidas, outras não, mas era agir a alguém, fazer qualquer coisa. E isso não parece estar a ser feito. Tendo havido uma tragédia de umas proporções que não têm paralelo nem antecedente, há responsabilidades políticas a apurar? Parece-me que é óbvio que há mesmo quando... Repare, quando caiu a ponte entre os rios, o Jorge Coelho demitiu-se logo. E a situação da Ministra da Administração Interna, por exemplo, eu acho que é o equivalente, é comparável à situação de Jorge Coelho? É comparável. Na altura era Ministro, creio que, dos Equipamentos. Certo, dos equipamentos. É isso, em princípio. O Jorge Coelho também, quer dizer, objetivamente... Ninguém que vê a ponte cair diz este Jorge Coelho, quer dizer, não era culpa objetiva dele. Agora, como último responsável pelo assunto, eu acho que ele se fez bem a demitir. Nessa altura morreram 59 pessoas. Sim, ele fez bem a demitir-se até
Sim, mas para a vida privada dele, porque quanto mais depressa saísse do governo... Não é também a mesma coisa que o incêndio. Não é? Quanto mais depressa saísse do governo, mais depressa ia depois para a Motengil ocupar esta ministra. É possível que esta ministra não tenha ainda uma saída profissional à vista. Mas a questão é que... Mas o incêndio é diferente de uma ponte. Eu sei que é diferente de uma ponte, mas todas as coisas que correram mal, e a gente já vai falar sobre elas, é claro que tem uma responsabilidade. Agora, também não deixa de ser... Mesmo não seja a senhora, como é óbvio, não tem que estas mortes todas não têm de lhe pesar na consciência, porque não é esse tipo de culpa que ela tem, desse tipo de responsabilidade. Mas objetivamente ela tem uma responsabilidade. A gente já vai falar sobre as coisas que correram mal, sim, a coordenação, sobre as coisas que correram mal. As circunstâncias específicas. Sim. Não sei o que é que ia dizer mais. Não, pronto. Então, começando pelo princípio... Mas acho que, já sei, isto era os refugiados a limpar. Essa sugestão acho que foi feita na altura da campanha eleitoral. Pois foi. Exatamente. Mas atenção, também me choca, já sei o que era. Choca um bocado uma espécie de Benfica Sporting que há e que vai havendo todos os anos. Quer dizer, conforme o governo muda e diz o PS, este governo, claro, não cuidam das matas, não há um plano de ordenamento do território para a floresta, e depois troca o governo e há fogos outra vez, e é a vez do PSD. Não há o ordenamento do território. Não pensam num plano que haja do ordenamento do território. E assim sucessivamente. E faz-me um pouco de confusão, porque é de facto um Benfica Sporting em que há pessoas tirando, sem descurar o facto de, como é óbvio, ter de haver responsabilidades a ser assumidas e haver críticas a fazer, tudo o que vá para além disso, e tem ido bastante, tudo o que seja dizer, como é o subtexto de algumas intervenções, espera que morreu gente, deixa-me aproveitar, ou espera que morreu gente, deixa-me alijar culpas para o outro lado, é um bocadinho, de um lado e do outro, é um bocadinho inquietante. Soa mal. Soa. Começando pelo princípio, num primeiro momento, logo no sábado, quando aconteceu a tragédia, o Presidente da República, ao chegar ao local, declarou de imediato, são palavras textuais, que o que se fez foi o máximo que se podia fazer, não era possível fazer mais. Pareceu-lhe uma declaração adequada, João Miguel Tavares? Não. Pareceu-me uma péssima declaração, e acho que hoje em dia já parece péssima a toda a gente. Ao próprio Marcelo, incluindo ao próprio que agora Marcelo, diz que tem que se avaliar que tudo já e veio investigar corrigir tudo. o tiro, não é? Ele provavelmente vai desculpar-se no sentido de dizer que naquela noite o que era preciso era moralizar o pessoal que ali estava, porque estava toda a gente... Ainda estava a acontecer. Aquilo estava a acontecer, as notícias das mortes tinham acabado de chegar, estava toda Nessa a gente altura ainda muito só traumatizada. sabia de 19 mortes. Exatamente. Só mais tarde é que o número foi evoluindo continuando a tragicamente. crescer. E, portanto, o primeiro papel era apoiar a equipa que estava ali a tentar coordenar o combate ao fogo. Mas não pode ser. Não pode ser. Eu ano passado, se bem se recordam, elogiei bastante o papel do Marcelo Rebelo de Sousa no Funchal, na Madeira, quando ele lá esteve a consolar aquelas pessoas. Eu acho que o Marcelo faz isso realmente bem. Ele é genuíno naquilo. No abraço ao Secretário de Estado? No abraço ao Secretário de Estado, na maneira como está junto das pessoas e como tenta consolá-las. E esse papel é um papel muito, muito, muito nobre. Muito nobre. Eu não quero de maneira nenhuma desvalorizar isso. Não achas que foi de dar beijinhos no dói-dói, como disse não acho que foi beijinhos, o deputado do CDS, Helder Amaral, aquela coisa com vulgar elegância. Sim, os beijinhos no dói-dói é uma coisa de uma insensibilidade que, aliás... Não foi não foi exatamente este senhor que fez dói-dói na Maria José Nogueira Pinto uma vez? Foi dar beijinhos nos dói-dóis de Angola também, parece que é bastante bom de vez em quando. Sim, está bem. Então chega para lá, foi não uma foi carga de dói-dói. ombro, não é? Foi uma carga de ombro. Agora, eu acho isso, essas declarações especificamente, de uma grande insensibilidade, até vindo de um Partido Democrata Cristão, acho inacreditável. E esse papel do Marcelo é um papel muito importante. Agora, o CDS esta semana é Democrata Cristão. Esta semana, sim. Agora, é preciso ter muito cuidado, até porque ele é muito bom nessa atitude de consolo das pessoas. Convém ter, exatamente por isso, muito cuidado com o que se diz. Para nós não termos a sensação que esse tipo de consolo é uma forma, de repente, é uma estratégia para esconder as responsabilidades e para atirar para debaixo do tapete as neiras que possam ter acontecido. É muito fácil confundir uma coisa com a outra. É com um abracinho, é quase com um abraço, com um beijo me enganas, não é? Também ou com um beijo me traz, para utilizarmos também uma imagem bíblica. E o Marcelo não pode fazer isso. E aquelas primeiras declarações foram absolutamente desastradas porque, à partida, não é? Eu admito que não se soubesse o que é que evidentemente estava a acontecer.
Mas aquelas pessoas já deviam ter sabido que muitos daqueles mortos eram na famosa Estrada 236. E a partir do momento que nós temos noção daquela dimensão, da maneira como aquelas pessoas morreram ali naquela estrada, é evidente que tem que haver responsabilidades políticas. Aquelas imagens são demasiado cristalinas nesse aspecto. Não dá para dizer, foi a mãe natureza, como havia aqui então o senhor lá dos bombeiros, que é um senhor encantador, que eu... Enfim, foi a mãe natureza. Não, foi a mãe natureza, o quê? Não houve, parece que pela primeira vez houve um fenómeno meteorológico nunca antes visto e que agora teve a sua primeira aparição em Portugal. Não, quer dizer, a mãe natureza é terrível, como todos nós sabemos, mas aquilo não foi um terremoto, foi um incêndio. E aquelas pessoas morreram num incêndio que já tinha começado há 4 horas. Portanto, é evidente que houve responsabilidades. Houve falhas gravíssimas e o Estado português falhou àquelas pessoas. Quando era muito importante que elas não falhassem. Quer dizer, o Estado, já sabemos de todos nós que o Estado nos falha e entra em falência e nos vai aos nossos bolsos. Quer dizer, mas ao menos proteja a nossa vida. E pelo que fomos sabendo, à medida que se foi sabendo mais daquilo que aconteceu, embora ainda não se saiba exatamente tudo, sentiu que houve algum tipo de tentativa de ocultação de responsabilidades? A expressão ocultação de responsabilidades talvez seja ir um bocadinho muito longe. Houve gestão de responsabilidades, isso parece-me, obviamente, claro, muito claro, e houve ocultação do caos. Isso acho que houve. Porque parece-me também cada vez mais evidente que a situação inicial foi perfeitamente caótica. Foi completamente caótica. A proteção civil, seja por causa do CIRES, porque as pessoas da Proteção Civil não eram suficientemente boas, porque a GNR foi incompetente, porque os bombeiros não fizeram bem o trabalho deles, ou porque a mãe natureza foi especialmente terrível. Até provavelmente foi tudo isto junto. Agora, que aquilo foi caótico, não me parece neste momento registrar a menor dúvidas, até porque as televisões estiveram lá, já ouviram dezenas e centenas de pessoas, e quer dizer que esse caos existiu. Parece-me bastante claro. E tirou alguma conclusão política do facto de António Costa ter feito questão de exigir esclarecimentos a várias entidades públicas sobre aquilo que aconteceu em Portugal? Eu acho que ele, como sempre, foi cuco. Foi cuco? Foi cuco, foi esperto, não é? Foi esperto, como alguém disse, e com razão. Espera lá, o que nós queremos do Primeiro-Ministro não é que ele faça perguntas, queremos é que ele nos dê respostas. Não é? Ele, como não nos quer dar respostas, pelo menos para já... Talvez não as tenha. Não, ele talvez não as tenha todas, mas algumas já há de ter. Já passou uma semana, algumas já há de ter. Pode dizer que agora temos que ir inquirir, mas mesmo a questão do inquérito de investigar. Mas ele disse na terça-feira, portanto foi no princípio da semana, quando ainda havia na altura... Certo, mas passou uma semana e ninguém, uma semana depois, sequer pode dizer verdadeiramente o que é que se passou naquela estrada. Já passou uma semana. E vão dizer, vamos fazer um inquérito, certo, vamos fazer um inquérito, mas há uma coisa que pelo menos ele já podia ter feito, que era que as pessoas que estivessem à frente desse inquérito fosse alguém independente, que estivesse acima de qualquer dúvida, um peso pesado da pátria. Um senador português dos que agarrarem alguém e dizer, este senhor, como se faz à boa maneira americana muitas vezes, este senhor, esta cara, que todos nós portugueses nos habituamos a respeitar, é o responsável pelo inquérito ao que se passou. E vai apresentar um relatório ao fim destes X dias e vai-nos dizer efetivamente aquilo que ocorreu ali. Porque é evidente que não pode ser a GNR ou os bombeiros ou a Proteção Civil a dizer-nos o que se passou ali. Porque eles estão metidos naquilo. E nem o governo. E, portanto, a tendência óbvia deles vai ser tentar dizer que foi o downburst e foi um fenómeno de natureza terrível, nunca antes visto, que pode ter acontecido, mas isso não justifica que aquelas pessoas tenham morrido daquela maneira naquela estrada. Não justifica. É injustificável. Esta situação, Pedro Mexia, é passível de disputa ideológica? Ideológica propriamente não, mas política sim. Aliás, o deputado António Filipe, do Partido Comunista, num programa de televisão, levou os documentos que tinham sido aprovados, e disse ele por unanimidade, em anos anteriores, por unanimidade das várias bancadas, sobre todas estas matérias que vêm à baila, que o Ricardo dizia que vem à baila todos os anos. O abandono do campo, a reforma da floresta, o cadastro, tudo isso. São tudo coisas em que, em algumas delas, nestas pelo menos, há um certo consenso e não há divergência, certamente não uma divergência ideológica. O que há, e houve aqui, e houve em grande,
foi esta tentativa de atirar responsabilidades, o ping-pong, por exemplo, entre o atual Ministro da Agricultura e a ex-Ministra da Agricultura. Foi um caso claro de dizer a culpa foi tua, não a culpa foi tua, e não é bonito de ver neste momento. Houve também algumas declarações, já se falou de algumas delas. O João Miguel também já disse uma coisa que para mim me fez alguma impressão, que é o Primeiro-Ministro fazer perguntas em público. Eu acho que é normal que o Primeiro-Ministro faça perguntas lá para dentro do próprio Governo, para as autoridades. Mas fazer perguntas em público é uma maneira, é um bocadinho estranha de agir. E depois houve uma terceira reação que eu achei um bocado bizarra, que foi dos partidos, não só de pessoas do PS, mas dos partidos à esquerda do PS, porque esta foi o maior incêndio em termos de área ardida e número de vítimas de que há registro. E houve uma reação estranhamente tímida. Se nós compararmos, por exemplo, toda a gente está lembrado disso, e nós falámos daqui inúmeras vezes durante os anos passos, qualquer coisa que acontecia em Portugal era culpa do Governo Passos. Qualquer coisa que acontecia em Portugal durante os anos do Governo Passos era culpa do Governo Passos. Qualquer grávida que dava à luz numa ambulância não sei aonde, qualquer incêndio, qualquer desgraça... Foi no governo, ainda no governo anterior do Partido Socialista. Não, mas os episódios Não, mas continuou. Mas portanto, mais grávidas não têm nascido em ambulância. Não, continuou. Eu lembro perfeitamente de nós até falámos aqui de questões dessas. E, portanto, eu não estou a dizer que essa atitude é que era positiva. Acho que nem tudo o que acontece durante um mandato é culpa do governo em funções. Há coisas que são acidentes, há coisas que são culpas que não são assacáveis às autoridades. Agora, mas notou uma diferença notei uma diferença absoluta no PC e no Bloco, uma diferença absoluta de tom em relação a tudo, não só tudo o que acontecia era culpa do governo Passos, como era culpa da Troika, tudo, mesmo coisas com as quais a Troika tinha pouco a ver. Já vamos falar da Troika daqui à frente. E, portanto, acho que houve uma disputa política, e vai haver nas próximas semanas e meses, teme-se, uma disputa política muito grande, que é tanto mais estranha quanto existem, aparentemente, matérias consensuais. Só que é muito aparentemente, porque esta semana... Mas eles só são consensuais porque não são postas em prática. Não, mas aparentemente depois é anunciada uma legislação de reflorestação com eucaliptos, que diz o Governo, não para liberalizar, mas para regularizar os eucaliptos. Eu queria isto muito bem explicadinho, já me tentaram explicar, e eu ainda não estou convencido, porque claramente esta é uma das palavras malditas, a palavra eucalipto é uma das palavras malditas sempre que se fala nesta matéria. E, portanto, aliás, as associações ambientalistas, etc., reagiram já, e até... Aí sim, o Bloco, por exemplo, muito hostil a esta ideia da reflorestação. Porque metem presas. Cada vez que metem presas é sempre quando eles tinham as unhas de fora, o grande capital... Mas se é por boas ou mais razões não me interessa. Objetivamente é uma posição... Também me parece que não é nem de perto nem de longe a coisa mais grave que por aí anda. Não é questão do eucalipto, é questão da exploração. E parece-lhe oportuno o debate político agendado pelo PSD para a próxima quinta-feira no Parlamento... Ou seria preferível, como sugere o PS, que esse debate só acontecesse depois de esclarecidas as circunstâncias do que aconteceu em Pedrógão Grande por uma comissão técnica independente? A minha pergunta é... Pois, exatamente, a minha pergunta tem a ver também com o que disse o João Miguel. É esclarecido por quem? Eu acho que era preferível... para não se tornar numa sessão de chicana parlamentar. Já foi aceito que haverá uma comissão independente. Sim, mas entretanto haverá uma série de entidades que estão a produzir relatórios, nomeadamente, já vamos falar da questão da estrada, e há meios de prova, gravações, etc., que podem ajudar a perceber algumas das coisas que aconteceram. E o debate na quinta-feira faz sentido? O debate na quinta-feira faz sentido se for um debate no sentido de esclarecer o que aconteceu e de tomar alguma decisão no sentido de não voltar a acontecer. Se foi a culpa é tua, bem avisei, não, a culpa é tua porque a legislação não estava aprovada, etc. Isso não, acho que seria um espetáculo lamentável numa matéria mas que questões como o reordenamento do território, quer dizer, são questões profundamente políticas e que merecem um debate político. Não é? São. A questão é, eles não vão andar lá a saber o que é que aconteceu na estrada 236, não é? Agora, se quiserem discutir seriamente que país é que nós queremos ter para o futuro, o que é que queremos fazer
fazer da floresta e tudo isso. Isso é um debate político por excelência. Mas é muito provável que seja esse o debate que a Assembleia da República... Está bem, certo, mas esse é um debate político por excelência. E esse é o debate que toda a gente diz que realmente é preciso fazer. Porque a questão não é das faltas de lei, a questão é de colocá-las em prática, e ninguém tem coragem para as pôr em prática, mas a opção pode ser apenas... Porque nós às vezes dizem, temos que... a floresta tem que mudar. Ok, tem que mudar. Isso é muito bonito, mas nós não podemos estar aqui a esgotar-nos num discurso de Miss Universo. Que é a mesma coisa de dizer que queremos acabar com os pobres. Não é muito diferente. A questão é como é que se faz. Como é que se faz? E isso é uma coisa complicadíssima. Se fosse fácil já estava feito. Não é? Isso implica olhar para aquilo que é o Portugal do interior, é o Portugal de onde eu venho. As pessoas não estão a voltar para lá. E mesmo que estejam a voltar para lá, é para terem uma casinha com piscina, não é para andarem a cavar e a tomarem contas e a limpar as matas. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro das Reações. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser Ministro do pirojornalismo para tutelar o jornalismo bombeiro ou jornalismo pirómano? Eu acho que nenhum nem outro. É para tutelar apenas o jornalismo. Eu sou jornalista e, portanto, eu também não quero estar aqui a falar em causa própria, a parecer que estou a defender muito a minha profissão, até porque eu sou, em geral, muito crítico para a minha profissão, para a maneira como ela é exercida em Portugal. O modo como as televisões trataram a tragédia incendiou as redes sociais. Exato. Exato. Justa ou injustamente, na sua opinião? Neste caso, eu acho que a maior parte das vezes injustamente. Apenas porque não é o momento certo. A questão dos fogos já deu conversas infindáveis, até já se convidou à autocontenção, até por aquelas coisas que a exibição de chama viva pode fazer com que os pirómanos ainda ponham mais florestas a arder. Já se teve imensas discussões. E existe, com grande frequência, um excesso absurdo de imagens de incêndios nas televisões. Só que neste caso especificamente, justifica-se, porque nós nunca tivemos uma notícia desta dimensão. É a má ocasião para andar aí tão obcecado a criticar os jornalistas. Não é o bom tempo para fazer isso. E pareceu-lhe justificada a decisão da entidade reguladora para a comunicação social, a ERC, de abrir um processo de averiguações a um direto da TVI com o corpo de uma das vítimas do incêndio em fundo coberto por um lençol? Não acho. Quer dizer, tudo que, do modo geral... Não lhe pareceu justificada a decisão da ERC? Não me pareceu. Em primeiro lugar, eu tenho um problema com a ERC, não é? Acho que a ERC é um instituto com uma história miserável e, portanto, é muito difícil. Já era alta autoridade. Já era, desde o tempo da alta autoridade. Tem uma longa história miserável de cedências ao poder e poucas instituições terão desprestigiado tanto o país como a alta autoridade e depois a ERC. Portanto, logo aí, cada vez que ela diz agora vamos aqui a armar em moralista do jornalismo português, só apetece rir, não é? Tendo em conta aquilo que tem sido o seu papel. No caso específico, nós estamos a falar no caso específico da Judite Sousa e dela ter feito aquele direto com uma imagem de um corpo atrás, eu posso perceber que se discuta o bom e o mau gosto daquela situação. A ERC abriu o processo de averiguações porque recebeu uma quantidade invulgar de queixas de espectadores. Sim, tudo bem. Como receberam muitas queixas, vão lá averiguar. Não sei o que é para averiguar, porque aquilo é uma questão de bom ou de mau gosto. Verdadeiramente. É uma questão de bom ou mau gosto. Tem a ver com uma evolução da sensibilidade, ou da falta de sensibilidade, das pessoas em relação à morte e à exibição da morte. Eu ainda tive para trazer para aqui umas ilustrações portuguesas. Eu ainda há pouco tempo comprei umas ilustrações, a revista Ilustração Portuguesa de 1912. E quem gosta de andar nas hemerotecas e ver esse tipo de revistas antigas, é extraordinário ver aquilo que as pessoas mostravam, por exemplo, numa revista como a Ilustração Portuguesa. Nesse caso específico, são imagens da morte de uma família, morta pelo vizinho, em que ele despachou 5 ou 6 crianças e a revista traz as imagens das crianças degoladas com sangue e fotografias daquilo. E a Ilustração Portuguesa não era um tabloide na altura, até porque na altura toda a gente era analfabeta. Quem lia a Ilustração Portuguesa eram as pessoas sofisticadas da época. Simplesmente nós evoluímos, não é? Em vez de morte do Sidónio Pais e mostravam tudo nos jornais, mostravam tudo. Nós evoluímos e a sociedade foi se tornando cada vez mais sensível. Mas nós estamos a falar de uma evolução do gosto, não estamos a dizer que o jornalismo sempre foi assim e estes são os grandes princípios do jornalismo. É uma questão de sensibilidade. A mim, pessoalmente, incomoda-me mais o discurso de Licó Doce
Incomoda mais às vezes ver os jornalistas a dizer quase como se estivéssemos aqui, vamos todos reerguer-nos das cinzas e, por favor, juntemos e demos as mãos. Chateia mais um jornalista a fazer isso do que de repente está a fazer um direto em frente a um cadáver tapado por um lençol branco. Aquilo aconteceu e essa brutalidade dessas imagens de vez em quando tem que ser mostrada. Pode-se discutir que é bom ou mau gosto, evidentemente, mas isso depende muito da sensibilidade das pessoas. Agora, no caso específico do jornalismo português, eu acho que aquilo que eu tenho visto é um trabalho acima da média, muito acima da média, do que é habitual, até porque como a tragédia foi muito grande, os jornais, as televisões, sobretudo as televisões... Empenharam muitos meios para lá. E esta coisa tão simples de se estar a fazer telejornais em direto daquela zona, aquilo é necessário. Estão-se a ouvir realmente dezenas, centenas de pessoas e pela primeira vez não é a capital a mandar um senhor lá destacado. As pessoas saíram da capital e foram para o interior de Portugal. Isso é um gesto muito importante. Acho que é uma má altura para criticar o jornalismo. É possível, Pedro Mexia, estabelecer de forma rigorosa, num caso destes, a fronteira entre o que é informação e o que é espetáculo, o que é jornalismo e o que é infotainment? Acho que sim. Infotainment é o governo sombra. Ou seja, nós falamos aqui de assuntos de atualidade, mas é um programa de entretenimento e ninguém toma isto, a não ser o João Miguel, para um programa de jornalismo. E, portanto, é claro, eu acho que o jornalismo... Não é bem como jornalismo, como um programa sério. É um programa sério, pronto. É uma posição minoritária aqui na mesa. Exato. Mas o jornalismo, apesar de tudo, tem outras regras. Eu acho que há matérias que são mais, de facto, tendo a concordar da ordem do gosto do que da ordem da deontologia stricto sensu. Por exemplo, houve várias reportagens, aliás, diria que quase todas as reportagens, que têm música. Sim. Porquê é que uma reportagem de um incêndio tem música? Que é para as pessoas terem ainda mais sofrimento e mais empatia, como no cinema? É essa a função. Não percebo porque é que se fazem textos poéticos, textos jornalísticos poéticos sobre um relato dos incêndios e das vítimas. Não percebo porque é que... Quer dizer, Sim, enfim, estou contigo. O Correio da Manhã tinha na capa, dava na parte de cima falava na tragédia e na parte de baixo falava da bombeira sexy. Grande decote. Portanto, por um lado... O título era Bombeira Sexy Incendeia. Era o título. E, portanto, por um lado morreram 74 pessoas. Por outro lado, é bem boa esta bombeira. Quer dizer, onde é que começa a linha... A morte e a vida. E onde é que acaba a linha dos disparates? A vida. É o ciclo da vida. Dos disparates que esta situação de luto e de choque, que naturalmente vende e que naturalmente é apetecível para um meio de comunicação social. Mas percebes que quer dizer, as pessoas, toda a gente já teve essa conversa, a gente diz, trágico isto, trágico, depois faz-se um silêncio e alguém diz, olha lá, e gajas. Pois é bem, mas não somos jornalistas, pois, está bem. São amigos a comer termoços. Está bem, é só o jornalismo não espelhar. Nos jornais se contam muitas anedotas. Sim. É uma tradição. Dizem que é um bom sítio para engatar miúdas. No caso há um exemplo típico que se falou muito por causa do terrorismo, que é se mostrar imagens, que é disso que estamos a falar no caso da queixa, ou das queixas, se mostrar imagens acrescenta informação. As pessoas, por exemplo, em geral estão de acordo, quase toda a gente está de acordo, que não se deve mostrar as pessoas degoladas pelo Estado Islâmico, porque já temos essa informação e mostrar uma pessoa degolada é uma brutalidade que não tem justificação informativa. E, portanto, neste caso, como noutros, de facto há sensibilidades diferentes quanto à morte. Eu sou pelo não mostrar, pela contenção, como é natural e previsível que seja, mas, francamente, acho que é difícil, tendo acompanhado a imprensa e a televisão nestes últimos dias, singularizar um caso perante um clima de... Como é que ele chamou o Pacheco Pereira? Masturbação da dor. Masturbação da dor. Eu justamente, Pacheco Pereira acusa a comunicação social dessa masturbação da dor. Subscreve a expressão, Ricardo Araújo Pereira. Carlos, eu só não Gostas mais da primeira parte do que da segunda? Não, só não subscrevo a expressão porque aqui há... No sentido pejorativo. Não gostas da palavra usar no sentido pejorativo. Aqui há tempos o Stephen Colbert, o comediante americano, sugeriu que Donald Trump faria...
sexo oral a Vladimir Putin e a casa veio abaixo, a internet, as redes sociais incendiaram-se porque não se associa sexo oral masculino homossexual a uma coisa negativa. Infelizmente a masturbação não tem quem a defenda. Em público. Exato. Mas se tem que ser eu estarei cá na primeira linha para defender de facto a masturbação e impedir que ela seja associada a coisas negativas. Agora, não há dúvida que o Pacheco Pereira tem razão e talvez o onanismo não tenha ficado só por aqui. Aliás, atenção, já agora estou a usar a palavra onanismo por tradição, porque Onan, na Bíblia, se forem ler, Onan não estava a masturbar-se. Ele derramou a semente, mas não estava a masturbar-se. Coito interrompido. Fica a nota, exatamente. Do lado biblista sempre. Exatamente, já sabes que eu gosto. São os episódios que eu mais aprecio. Eu sei. São os que me dizem mais, não é? Na Bíblia. Raras vezes são citados na missa. Eu às vezes precipito-me para a missa a dizer, deixa eu ver se ele fala daquele episódio de Onan. Nada. Mas houve um momento, para falar em masturbações da imprensa, houve um momento que é o momento que eu designei, e bem, magnificamente, por o momento mastoideu, em que a nossa imprensa é pródiga, que é aquele momento... Em homenagem ao esternocleidomastoideu. Exatamente, a homenagem àquela cena da canção de Lisboa em que as tias ficam deslumbradas com o Vasquinho e dizem ele até sabe o que é o esternocleidomastoideu. E a nossa imprensa muitas vezes tem momentos mastoideu, sobretudo quando lá fora falam de nós. Então não é que lá fora falaram de nós, parece que lá fora ele até sabe o que é o esternocleidomastoideu. Vai falar do Sebastião Pereira. O Sebastião Pereira... Já agora, se Sebastião Pereira estiver a ouvir-nos, um abraço. Uma grande saudação. Uma saudação. E esperamos, aliás, que ele possa vir a esse programa dar a cara. Era uma... Sabes o que era giro? Era Sebastião Pereira ali e Miguel Abrantes aqui. Tens de contextualizar, porque também toda a gente sabe. Mas eu vou contextualizar é que durante os anos de José Sócrates havia um blogger chamado Miguel Abrantes que toda a gente dizia que não existia, que era um nome fictício, mas que outras pessoas garantiam que existia mesmo, e que dizia bem do governo. E então havia uma porção de pessoas indignadas com Miguel Abrantes e uma porção de pessoas que achavam normal que Miguel Abrantes existisse. Agora, há este Sebastião Pereira, que é também um jornalista fictício, que escreve uns textos para o El Mundo, em Espanha, que dizem mal do governo. E há uma porção de pessoas que acham mal, que curiosamente são as mesmas que achavam bem ou não se importavam do Miguel Abrantes, e há uma porção de pessoas indignadas, que por sua vez, curiosamente, são as que não estavam indignadas com... Já não sei onde é que estou, mas era isto. Só uma pequena diferença. É que, neste caso, trata-se de jornalismo, uma atividade regulada. Isso. No outro caso, era um blog. Carlos, já agora deixa-me ajudar, deixa-me completar. Há essa diferença, de facto. Há ainda uma outra, que é este Sebastião Pereira, em princípio, não está a ser pago pelo Primeiro-Ministro. Há realmente essa diferença. Uma coisa é um blogger, outra coisa é um jornalista. Isso não há dúvida nenhuma. Também há essa diferença. O outro estava a ser pago pelo Primeiro-Ministro. Este, se calhar, é um voluntário, é um tipo só que... Mas é curioso. Espontâneo. Atenção, eu dou os parabéns a Sebastião Pereira, porque, de facto, a melhor maneira de ter eco, um borra-botas qualquer, ter eco na comunicação social portuguesa, é escrever um texto lá para fora, para um jornal qualquer, e as pessoas dizem, olha, diz-se lá fora. Sabe o que é que se diz lá fora? Que o Costa pode ter a sua carreira em risco, porque houve um tipo qualquer que inventou o nome e mandou uma espécie de notícia lá para fora que diz que o Costa pode ter a carreira em risco por causa disto. Vamos ficar à espera que Sebastião Pereira apareça. O João Miguel Tavares fica, Eu proponho, aliás, se o João Miguel às vezes está convencido ou até desejoso que as coisas que ele diz no Governo Sombra tenham uma repercussão maior na sociedade portuguesa, mais na atualidade. Não, acho que tenham. A única coisa que tens a fazer é falar espanhol. Começas a falar espanhol, vais ver se os jornais não dizem, falaram em estrangeiro, disseram em estrangeiro coisas sobre o Costa. Aquele programa estrangeiro. Sim. Que está na TVI. Então o João Miguel Tavares fica ministro do pirojornalismo e agora é a altura do Pedro Mexia se tornar, ainda a propósito da tragédia de Pedrógão Grande, ministro da inoperacionalidade e está pronto para as falhas de comunicação que é previsível que venha a ter com essa pasta. Sim, houve um vasto léxico para descrever o que é que aconteceu. Quero falar do Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal, o Ciresp. Que sofreu
que teve falhas, ou sofreu um apagão, ou teve intermitências, na linguagem da Ministra. Mas, portanto, qualquer das palavras que possamos escolher, falhou. Aconteceu qualquer coisa que fez com que o sistema de emergência não funcionasse numa emergência. É o que lhe costuma acontecer. E isso, já não é a primeira vez. E esse caso diz respeito... Sabe o que é que faz lembrar? Há uma personagem num daqueles filmes de super-heróis, mas que é uma paródia aos filmes de super-heróis, que é uma personagem que tem a capacidade de se tornar invisível desde que ninguém esteja a olhar para ela. E o Ciresp é exatamente isso. É um sistema de emergência que é perfeito, exceto quando há emergência. Sendo The Incredibles. Se não, deve ser, não sei. Quando não há emergências, o sistema funciona perfeitamente. Ninguém dá por ele sequer. Quando há emergências, falha. E porque não é a primeira vez, já aconteceu. Já no ano passado. Já o ano passado, tinha falhado. E, para além das falhas e da extensão das falhas e do que possamos vir a saber com esses relatórios, houve um artigo particularmente interessante do anterior secretário de Estado da Administração Interna, Fernando Alexandre, que contou a história do Ciresp, em cujas negociações ele esteve envolvido, porque era preciso fazer cortes na administração interna, entre outras, e aparentemente o custo era demasiado elevado para o custo real e houve sem abdicar do serviço, houve uma renegociação do preço. Mas o que ele diz no artigo é que este serviço de emergência é uma parceria público-privada, o que já de si é problemático. Ele, que é da área do PSD, suponho, pelo menos foi secretário de Estado de um governo da coligação, mas liderado pelo PSD, que ele diz que devia ser uma área em que o Estado tinha o controle, em que o Estado tinha a maioria, mas não, foi uma PPP. E defende a nacionalização. Defende a nacionalização. Nós somos um país que entrega a rede de energia elétrica a um Estado estrangeiro, portanto somos um país muito sui generis, e ele diz, bom, além de ser uma PPP, o que é já discutível, é uma PPP em que os parceiros estavam associados a aquilo que ele próprio chama nesse artigo, que aliás é um artigo muito equilibrado, os suspeitos do costume. Quem são os suspeitos do costume? É uma espécie de seleção, é uma espécie de 11 ideal. SLN, BPN, PT e BES. Estão cá todos. É uma coisa, é linha, como é que se diz no bingo? É linha. É linha. E portanto, é um artigo muito interessante. Não é um artigo nada incendiário. É um artigo de alguém que sendo da área, enfim, do centro-direita, defende que esse serviço deve ser estatal. E que, na verdade, houve muitos interesses e ao longo desta semana foram aparecendo também notícias disso, como, por exemplo, que as comunicações normais para a emergência. E há as que existem caso essas falhem, que são as de emergência a emergência, por assim dizer, que também estavam avariadas. Isto vem nos jornais, não tem nenhuma informação direta, obviamente. E, portanto, se isto tem ou não a ver, se estas falhas, que por acaso corresponderam àquele fecho ou não fecho da estrada, onde morreram 47 pessoas, se o historial de como funciona este serviço, de como ele nasceu, de como ele é gerido, de como ele é aparentemente descurado, se não é uma parte muito importante do que aconteceu nesta semana terrível em Portugal. O problema com o Ciresp, João Miguel Tavares, é apenas de ordem técnica ou tem também contornos políticos? Não. Tem contornos políticos, é que só tem contornos políticos. São os contornos políticos lastimáveis que dão cabo de toda a parte técnica, não é? Porque, aparentemente, o Estado português não só foi roubado, no sentido em que comprou um sistema caríssimo, como, ainda por cima, comprou um sistema que não presta. Portanto, aí também podia fazer bingo. É tudo. É caro e mau. Não é? É que nem sequer é barato e mau, caro e bom. Não, é caro e mau. Que é aquilo que acontece e que aconteceu em Portugal ao longo, é um retrato deprimente daquilo que é a história portuguesa dos últimos 20 anos. E não só
pelas próprias falhas do sistema, como pela maneira como ele foi aprovado, porque atravessou, mais uma vez, vários governos. Porque como atravessava o SLN e o BES e a PT, porque sempre foi uma coisa de bloco central em que todos passaram por lá. A própria renegociação desse contrato, que poupou vários milhões ao Estado, ficou e não foi aprovado, não teve a sua aprovação final ainda no governo Passos, no qual foi o Ciresp iniciado. Começou por ser aprovado 3 dias depois de Santana Lopes ter perdido as eleições. Foi aprovado por Daniel Sanches, que trabalhava para a SLN antes de entrar para o governo e que foi trabalhar para a SLN depois. Sendo a SLN um dos parceiros. Sendo a SLN o parceiro maioritário. Há uma certa fidelidade aí. Uma certa fidelidade. A seguir vem o governo de Sócrates. António Costa coloca um travão naquilo. Aparentemente consegue baixar o preço. No início ele dizia mesmo que isto... A ideia que dava é que o negócio vai mesmo por água. Mas lá, de alguma maneira, aconteceu que o negócio continuou. Conseguiu abater 50 milhões de euros. Aparentemente, os 50 milhões de euros que ele conseguiu abater, uma das implicações foi que as baterias que duravam mais de um dia passaram a durar 6 horas. Ou seja, quando o sistema vai abaixo, as baterias não funcionam ou acabam antes do sistema ser reposto. E isto continuou. E aparentemente também o Diogo Lacerda Machado era advogado da Motorola. Aquilo, todas as pessoas acabam por aparecer e depois vem o Fernando Alexandre, ok, e ele vai renegociar o processo com o Ciresp, consegue uma diminuição também na ordem dos 30 ou 40 milhões de euros, não sei quanto é que era. Agora, mas essa renegociação, depois de aparentemente estar fechada e ser aceito, não entrou sequer em vigor durante o governo de Pedro Passos Coelho. Só agora, com este novo governo, é que parece que isso entrou em funções, esse contrato renegociado. Isto é a história do país. O Ciresp é a história do país. E a história do país acaba em desgraça e a história do Ciresp acabou em 67 pessoas mortas. Um sistema de emergências que falha numa emergência serve para quê, Ricardo Araújo Pereira? Serve para... Ele custou quase €500 bilhão. É mais do que isso, com a parte da manutenção e da operação, vai para os 600 milhões. É coisa pouca. Portanto, serviu para alguma coisa, porque... Dinamizou a economia? Ele funciona pior do que uns walkie-talkies do Toys R Us. Mas se para a próxima fechem contrato comigo, que eu, por apenas 200 milhões, abasteço todos os bombeiros com walkie-talkies do Toys R Us, também não funciona, embora as pilhas durem mais, e sai muito mais barato a todos, e eu faço por 1/4 do preço. Não, 1/3. É fazer a conta. É 1/3. 3 vezes 6. É 1/3. E nesta casa, viste a reportagem da Ana Leal sobre o Ciresp? É uma reportagem que já está para aí 2 anos, em que mostrava, ela acompanhava, estava no carro dos bombeiros e da emergência médica, que ele não funciona em garagens. Exato. Nem elevadores. Há hospitais isto é fantástico para terremotos. Mas e depois, se está muita pedra em cima, não há sinal. Porreiro. Quando as minhas filhas eram pequenas, eu comprei um daqueles monitores para ter no quarto delas, para aquilo me avisar na sala quando o bebê resmunga no quarto. E aquilo, ora apanhava as miúdas a resmungar, ora apanhava a frequência dos bombeiros. Houve uma vez que eu me sobressaltei a pensar... A miúda tem 5 meses e fala. Isso, o centésimo segundo seguinte foi... Fala com voz de homem sobre incêndios. É um tipo de genialidade que eu não estava à espera. Mas é isso. Nem saindo ao pai. Mas o monitor dos bebés que eu tinha, pelos vistos, é mais potente do que os... Eu apanhava os bombeiros. Eu moro ao pé dos bombeiros e apanhava os bombeiros. O Pedro Mexia fica assim, então, Ministro da Inoperacionalidade. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora é a altura de mudarmos de tema e teremos de ser um pouco mais rápidos e expeditos. O João Miguel Tavares vai explicar-nos porque é que se sente polvo. E o que é que já conseguiu João Miguel Tavares agarrar com os seus tentáculos de polvo? Eu tinha de trazer este tema para aqui. Este o tema é o apito encarnado. Nós já tínhamos o apito dourado, agora parece que temos o apito encarnado. Queres falar do alegado polvo benfiquista? Do alegado polvo benfiquista. Anunciado pelo diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto. Às fatias, em tipo telenovela, não é? Ele foi há 3 ou 4 semanas a anunciar todas as semanas coisas novas. Essa é uma parte...
É uma parte triste. É uma parte triste só porque é muito engraçado. Eu li ao Francisco J. Marques com tanto gosto quando ele escrevia no Público. E vê-lo a ele e ver o Nuno Saraiva como diretor de comunicação do Sporting é deprimente. É muito, muito deprimente. Não há maneira de ser diretor de comunicação de um clube de futebol em Portugal e a pessoa manter a honestidade intelectual. É impossível. João Miguel, deixa-me só assinalar que o João Miguel disse, é incrível, o Francisco J. Marques tinha uma profissão respeitável e agora desceu para diretor de comunicação de um clube. Nuno Saraiva tinha uma profissão respeitável, agora desceu para diretor de comunicação de um clube. Mas Luís Bernardo, que é o diretor de comunicação do Benfica, o Miguel não falou porque ele era assessor do Sócrates, por isso acabou por subir. Mesmo estando, nem subiu na vida. Mesmo estando nesta profissão degradante, acabou por ser uma promoção. Acabou por ser, mas viste muito bem. Foi exatamente por essa questão que eu não falei. Eu não queria outra vez voltar ao nome do meu amigo favorito. E, portanto, mas nós somos todos benfiquistas e eu achei que nós para o Governo só tínhamos de trazer isto para aqui, porque aquilo... Independentemente de tudo, porque existe a questão da forma, não é? A questão da forma é vir dizer, mas como é que eles conseguiram aqueles e-mails? Evidentemente deve haver para ali ilegalidade forte. Ou russos, sim. Ou russos, ou quem for. Mas isto quando há fugas ao segredo de justiça, a gente vem para aqui, vem comunicar, estou-me nas tintas para o fuga ao segredo de justiça. Então, quer saber a questão... concreto, parece-lhe que os e-mails entregues esta semana à Polícia Judiciária pelo Futebol Clube do Porto podem vir a fazer estragos? Eu acho que eles fazem estragos. É evidente que nada do que está nos e-mails tem a gravidade daquilo a que nós já assistimos no passado. Agora, também é evidente que aquilo que lá está é uma pouca vergonha. Diz um dos e-mails enviados pelo antigo árbitro Adão Mendes, Pedro Guerra, que é o diretor de conteúdos da Benfica TV. Vamos ter os padres que escolhemos e ordenamos, nas missas que celebramos, temos é de rezar e cantar bem. E depois remata, agora apague tudo. Exato. Pronto. Este tipo de jogadas de bastidores... É um upgrade da fruta, não é? Apesar de tudo é missa, não é? Sim, é um upgrade da fruta e aparentemente não há nenhum daqueles provas diretas de corrupção, de toma lá X para fazeres isto, e certamente que o Benfica há de argumentar que não, estávamos aqui era para nos protegermos e não queríamos era ser prejudicados. Pode haver 500 conversas. Mas esta semana há os SMS Sim, sobre as vidas privadas. Sobre as vidas privadas dos árbitros. Aquilo... Com passagens, aliás, também, algumas delas... Qual é o problema? O problema é que cada vez que o Francisco J. Marques aparecia na televisão, no dia seguinte o Benfica colocava-lhe um processo. Acho muito bonito. Mas... E justificações? Até agora, batatas. Não ouvi nada. Agora, vi que o Benfica não desmentiu nada, o que significa que aquilo há boas possibilidades de ser verdade. E sendo verdade, é obviamente inadmissível. E nem sequer consigo perceber o que é que o Pedro Guerra ainda está a fazer no Benfica neste momento. Pedro Guerra não se lembra dos e-mails. Pois, ele não se lembra dos e-mails, que é pena, não é? Porque ele é um senhor tão documentado, cada vez que vem à televisão. Ele traz tantos papéis em cima da mesa. Ele parece que se lembra de tudo, mas vale-se lá ver ali naquele pormenor concreto não se lembra. Aqui há fruta, Ricardo Araújo Pereira. Não sei se há fruta. Aqui onde? Neste programa? Nós não vamos nada, não é? Eu não sei este caso parece-lhe mais ou menos grave do que o célebre apito dourado. Ora bem, no caso apito dourado, por exemplo, há uma escuta do presidente do Nacional da Madeira, que bizarramente para mim continua a fazer negócios com o Benfica, ainda é presidente do Nacional da Madeira, isso é o primeiro pormenor bizarro, o segundo é que continua a fazer negócios com o Benfica. Tu ainda vais descobrir que isto no futebol as pessoas se calhar não são lá muito... Não te preocupes que eu... o presidente do Nacional da Madeira telefona a um amigo e diz-lhe: vou jogar com aquele árbitro contra o Benfica e eu nunca ganho com ele. E o amigo dele diz: tem que ser trabalhado. Então toca a andar. E o Benfica perdeu 3-2 esse jogo com uma escandalagem. Uma escandalosa arbitragem do senhor trabalhado. Há uma escuta do presidente do Porto a fazer uma brilhante imitação de um GPS, a explicar a um árbitro como é que se chega à casa dele. Sempre em frente, vira à direita, na funerária à esquerda. Portanto, por exemplo, há uma viagem comprovadamente paga a um árbitro pela secretaria de um clube, por exemplo. Portanto, quer dizer, não são exatamente... Meter tudo no mesmo balde não me parece
apropriado. E agora, há uma comparação a fazer justifica aqui. Ou, de alguma forma, diminui este caso? Não diminui. Porque o Benfica tem também um discurso moralizador. Sim, exatamente. Era aí que eu queria chegar. Sim, era aí que eu queria chegar, porque há de facto comparações entre este caso e o apitorado. Que é, de um lado, as mesmas pessoas que arrancavam cabelos e abandonavam programas de televisão pela invasão inadmissível da vida privada, que é escutar escutas legais decretadas por um tribunal, agora leem mails obtidos, esses sim, obtidos ilegalmente. E SMS. Exatamente, e SMS. Mas do outro lado, que é o meu, diz-se, mas não temos o melhor plantel? Vocês estão em crise, vocês estão numa profunda crise, nós até fomos mais longe na Europa. Ora, este é o discurso que o outro lado teve connosco durante os anos 90. Vocês estão em crise, vocês têm o Valde Azevedo, o vosso plantel não presta, nós vamos mais longe na Europa. Para desconversar. O que o Benfica tem que dizer é, investiguem tudo à vontade, já não fez nada de ilegal, podem investigar à vontade. Não interessa se os outros estão em crise. Não interessa, isso é outro assunto. O diabo se fez alguma coisa que não pode. Seja suscetível de gerar dúvidas. Quer dizer, até agora não há nada que indique... A gente pode dizer que aquilo é um bocado... é jogar na sombra. Pode. Estou a dizer que pode. O que é que lhe parece o preço? Mas até agora não foi ilegal. O que é que lhe parece o preço? 200 euros o tempo que quiser, se for a 3, é 400. Assim, à primeira vista, parecem-me os preços de mercado, mas eu próprio não... Segundo me dizem. Eu próprio... Tem SMS de Fernando Gomes. Pois lá está, isso é inadmissível. Não é ilegal. Não. Quer dizer, podes dizer que não foi o Benfica que sacou aquilo e depois houve um computador dele que desapareceu e que foi roubado da Federação, mas, por amor de Deus... Não, mas eu estou a dizer que é inadmissível, mas até agora não há nenhuma ilegalidade praticada pelo Benfica, estás a perceber? Agora isso, por exemplo, essa parte dos 200 euros e não sei o quê, eu não vi o e-mail em que isso estava, nem vi em que contexto é que isso... Isso era num SMS e os SMS não foram lidos na íntegra, portanto... Pois eu não sei, sei lá o que é que isso quer dizer. Não faço ideia, mas... Alegadamente, isto seriam informações que punham em causa os árbitros e que são suscetíveis de ser usadas como chantagem contra árbitros. Tu não sabes o que é quer dizer 200 euros o tempo que quiser, que se for a 3 é 400? É pá, eu suponho... É como a fruta e o leite... Sim, claro que sim, mas eu não sei se foi usado, onde. Fruta para dormir, é uma expressão maravilhosa. Sim, para dormir. Mas a fruta para dormir, nós tínhamos as escutas que diziam este senhor aqui deseja, então leva-lhe uns reboçadinhos. Agora, é o que eu te digo, até agora, isso eu preciso do contexto para saber isso. Eu acho um bocado bizarro que o Benfica domine sem prejuízo para essa javardice de andar a saber SMS privados de pessoas e não sei o quê, dessa gente não ter lugar no Benfica, acho eu. Eu acho que isto é diferente de ser ilegal. Acho um bocado bizarro que o Benfica domine o futebol português todo quando o Presidente da Federação é um Vice-Presidente do Porto e o Presidente da Liga é o candidato que foi eleito com os votos do Porto e do Sporting contra o candidato apoiado pelo Benfica. É um bocado esquisito, não é? Uma pessoa dominar e não ter nada do que quer nos cargos dirigentes. Mas enfim, Há alguém por quem ponha as mãos no fogo no mundo do futebol, Pedro Mexia? Depois de Valde Azevedo. Quer dizer, eu acredito em tudo, não ponho absolutamente as mãos no fogo pela honorabilidade de ninguém, tendo em conta tudo o que nós vimos, mas queria apenas... Mas no futebol? No futebol. Queria apenas salientar duas coisas que já foram aqui referidas e que eu acho que são importantes. Uma é a reação, a dupla reação bizarra, umas da parte do Benfica, ou das pessoas do Benfica que são visitadas, que não negam nada, mas dizem apenas que foram documentos obtidos por meios ilegais, o que já é inquietante. E, em segundo lugar, como o Ricardo disse, as mesmas pessoas que não queriam falar de escutas, não admitiam que isso fosse um assunto, que se discutisse em programas de comentário esse assunto, agora fazerem disso o assunto. Agora, quanto à matéria, as mensagens, várias delas são esquisitas, várias delas merecem investigação, a Polícia Judiciária está com isso e espero... Investigue-se. Espero, como benfiquista, que não haja nada, mas espero, como cidadão, que se investigue, naturalmente. Temos de saltar já para os decretos. O Pedro Mexia decreta Pequeno Irmão. Pequeno Irmão, porque parece que o Gmail vai deixar de ter, ou pelo menos é possível
que deixe de ter, a pedido de quem o usa, uma funcionalidade que faz com que as pessoas recebam publicidade direcionada, tendo em conta o que escrevem nos e-mails. Por exemplo, se uma pessoa disser Barcelona no e-mail, recebe publicidade sobre hotéis em Barcelona, para as praias de não sei quê, da zona, etc. E tudo isso. E é um pequeno passo para que o grande irmão da internet se torne um irmão um bocadinho mais pequeno. É um passo pequeno, não é um passo que me tranquilize demasiado, mas sentido certo. Pelos vistos vai no sentido certo e alguém percebeu, isto de termos uma leitura mesmo que por uma máquina do que as pessoas estão a dizer para fins publicitários é um bocado esquisito. O João Miguel Tavares decreta sintético? Sintético, porque esta questão dos fogos tem-nos desviado a atenção de Hermínio Loureiro, não é? Que anda também mais a contas com a Justiça e que parece que andava de Bentley em Oliveira das Meias com o seu magnífico ordenado de Presidente da Câmara. E pronto, nós estivemos aqui até agora a falar de futebol. Portanto, mais uma vez, um senhor de futebol, que também andou por lá, pela Liga, e que depois foi munícipe, e que também pertencia ali, à zona do PSD, e pronto, e que está mais uma vez a contas com a Justiça. E o sintético tem a ver com... Porque o caso tem a ver com campos sintéticos, que parece que ele andou a distribuir abundantemente pela zona e com concursos para a construção de campos sintéticos. O Ricardo Araújo Pereira decreta Urban Discrimination. Urban Discrimination, Carlos. Urban Discrimination. Fica bem. Pode ser que até nos citem se isto passar a ser numa língua estrangeira. Exatamente. É uma sugestão de novo nome para a tasca Urban Beach, que é uma tasca que é famosa por rejeitar a entrada de pessoas cujo tom de pele não lhes agrada. Já há 3 anos, o campeão... Vários campeões, aliás, era um grupo constituído por Nelson Évora, Neide Gomes, Susana Costa e Francis Obiquel, entre outros. Foi barrado à porta desta tasca porque o porteiro disse o grupo tem demasiados pretos, que é uma objeção cromática que nos deve orgulhar a todos. Acho que é... Estamos em século XXI, não é? E, portanto, continua a haver um australopiteco à porta aqui desta tasca. E esta semana houve mais um grupo de jovens que tinham um negro e tal, e a tasca não os deixou entrar. Portanto, quem deseja entretenimento 100% caucasiano tem realmente aqui um recinto onde pode ir. Quem for uma pessoa decente, se calhar procura outro espaço. É ir a outro sítio. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.